Então, hoje a gente vai ver um conteúdo um pouco diferente, a gente vai ver um pouco de complexidade de algoritmos. Quando a gente estava implementando nossas estruturas de dados, as filas, pilhas e listas, seja com utilização de alocação estática de memória, vetor, seja com alocação dinâmica de memória, utilizando ou estrutura simplesmente encadeada ou estrutura duplamente encadeada, a gente pôde notar durante a implementação que a gente muitas vezes tem N formas de resolver um determinado problema, não é isso? E obviamente que a gente deve procurar sempre utilizar a forma que seja considerada a melhor. Então, na aula de hoje, a gente vai ver exatamente sobre isso, sobre um pouco sobre a complexidade de algoritmos. Então, como é que funciona um programa? Um programa, ele na verdade, ele pega uma entrada de dados, não é isso? Ele realiza um processamento, eu pego aqui uma entrada de dados, eu realizo um processamento e isso vai me retornar uma saída de dados. Isso aqui vocês viram desde a lógica de programação. Todo programa funciona dessa maneira. Ele pega uma entrada, processa e retorna uma saída de dados. Então, geralmente, o tempo de um algoritmo ele aumenta de acordo com o tamanho da entrada. Vamos supor que a gente tem uma lista encadeada, simplesmente encadeada, então teria uma estrutura desse tipo aqui. Teria aqui meu nó cabeça e teria meus nós seguintes, certo? Supondo que essa minha lista simplesmente encadeada, eu desejo realizar uma inserção do último elemento, certo? Então, se minha lista tiver 4 elementos, eu vou ter que percorrer esses 4 elementos para inserir esse meu novo elemento, o 5º elemento, certo? Agora, supondo que essa mesma lista tenha 1 milhão de elementos, então teria que percorrer 1 milhão de posições até chegar na minha última posição para daí inserir o meu próximo elemento, certo? Então, obviamente que isso iria demandar o quê? Um tempo maior de execução do meu programa. Então, geralmente, o tempo de execução de um algoritmo, ele aumenta de acordo com o tamanho da nossa entrada. Quanto maior a entrada, maior o tempo de execução de um algoritmo. Então, nesse caso, seria com certeza melhor, nesse exemplo, né, eu utilizar uma lista duplamente encadeada, porque eu poderia partir a partir do meu nó da cauda, já do meu último elemento, e simplesmente inserir um elemento antecessor, né? Não teria que percorrer 1 milhão de elementos. Então, o nosso estudo de análise de algoritmos sempre foca em que? No pior caso. O que é o pior caso? É o caso de eu ter exatamente, como esse exemplo, uma lista simplesmente encadeada, onde eu quero inserir um determinado elemento. Então, a gente costuma dizer que o melhor caso nesse cenário seria que se eu quisesse inserir a primeira posição do da minha lista. Porque se eu quiser inserir na minha primeira posição, meu primeiro nó é o cabeça. Então, basicamente, eu iria percorrer um único elemento. Se eu quiser inserir na última posição, na posição de número n, esse é o cenário que a gente chama do pior caso. Por quê? Porque eu vou ter que percorrer todos os itens da minha lista, certo? E o caso médio seria um caso intermediário entre o melhor caso e o pior caso. Então, sempre a gente tem o melhor caso, que é o caso mais rápido de execução, a gente tem um caso médio e tem o pior caso. Então, a gente considera que a gente deve sempre tentar melhorar o pior caso. Por quê? Porque o pior caso é o caso que eu demando mais tempo. Se eu conseguir reduzir o tempo para o pior caso, a tendência é que eu reduza para o caso médio e para o melhor caso. Ou então que esses dois se mantenham pelo menos intactos, certo? Então, sempre nosso estudo
de otimização de algoritmos, ele vai se basear no pior caso. Por quê? Um dos motivos, né? Fácil de determinar o pior caso e melhorando no pior caso, os demais serão afetados. Aqui ele até mostra o tempo de execução de um programa, certo? E o tamanho da entrada. Se a entrada for 1000, no pior caso eu tenho esse retorno, caso médio eu tenho esse, no melhor caso eu tenho esse. Se a entrada for 4000, meu tempo vai ser um pouco maior, esse aqui o caso médio e aqui o melhor caso, ok? Então, a gente pode fazer isso de duas formas, essa análise de algoritmos. A gente pode fazer o estudo experimental. O que é o estudo experimental? É, na verdade, você implementar o algoritmo, certo? Você implementa o algoritmo e executa esse programa com diferentes entradas de dados, certo? Então, simula o caso onde eu tenho uma lista com 1 milhão de elementos, com 10 milhões de elementos, com um elemento, para analisar os piores casos. No caso do Java, eu tenho essa função aqui, ó, System Current Time Millis. Essa função, ela vai me retornar um long, certo? Que representa os milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, certo? Então, essa função, ela vai me dar esse tempo aqui em milissegundos, ok? Então, geralmente, eu faço o quê? Você poderia usar o método para obter o tempo de execução do programa. Então, antes de executar uma determinada função, eu obtenho esse tempo, que eu poderia chamar aqui de tempo 1, tempo inicial. Eu chamo a minha função, depois eu pego o tempo final. Eu pego o T2, certo? Que eu atribuo a esse System Current Time Millis. E depois eu faço o quê? Eu faço T2 menos T1 para ver a diferença de tempo na execução dessa função, ok? Então, poderia fazer isso testando no melhor caso, no caso médio e no pior caso. Essa prática de você realmente implementar o algoritmo em linguagem de programação e executar, ela acaba tendo algumas limitações. Por quê? Primeiro, eu tenho que implementar o algoritmo, por exemplo, em Java, certo? Dependendo da complexidade do algoritmo, eu posso perder muito tempo nessa implementação, certo? Pode ser que a minha função seja bem complexa. E, além disso, os resultados, eles não indicam o tempo de execução de entradas não testadas. Então, eu só consigo saber o resultado do que eu testei, certo? E ainda tem uma outra limitação. Se eu quiser comparar dois programas, dois algoritmos que resolvem o mesmo problema de formas distintas, eu precisaria testar no mesmo ambiente de hardware e software. Não adianta eu, de repente, eu ter uma máquina i7, eu criar executar, implementar um algoritmo de uma forma, o meu amigo que tem uma máquina i5, implementar o algoritmo de outra forma, mas a gente usar um ambiente distinto, né? Supondo que eu tenha mais memória RAM, por mais que às vezes o meu algoritmo seja mais complexo, minha implementação seja mais custosa, pode ser que eu venha a ter o melhor resultado do que meu amigo, que fez uma implementação mais eficiente do mesmo algoritmo, mas está usando uma máquina mais limitada, certo? E o próprio software, ele acaba interferindo nisso também. Se eu estou usando Windows, Linux, e aqui entra até outros fatores mais subjetivos, né? Porque em um determinado momento que eu esteja executando o meu programa, pode ser que meu programa esteja rodando outras funções em background. Por exemplo, esteja fazendo um backup da máquina, fazendo uma atualização, baixando um determinado conteúdo. Como a gente sabe, um programa, um computador, ele executa várias instruções, né? Não significa que as instruções sejam executadas simultaneamente. Na verdade, não existe isso. Um computador, ele executa uma instrução por vez para cada núcleo de processamento, certo?
Então, para cada núcleo de processamento, ele executa uma única instrução. Então, vamos supor que meu programa, eu esteja executando aqui o Word, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de processo 1, eu esteja executando o meu Excel, isso aqui seria meu processo 2, e eu esteja executando meu Google Chrome. Isso aqui seria meu processo 3. Então, supondo que minha máquina só tenha um único núcleo na minha CPU, então o que é que ele vai fazer? Ele tem uma linha do tempo, minha máquina ela tem uma linha do tempo, certo? Isso aqui é a minha linha do tempo. Onde aqui ele vai escalonar um determinado intervalo de tempo, geralmente microsegundos, para executar aqui o programa P1, certo? Então aqui meu intervalo de tempo 0, até esse intervalo de tempo t, ele executou o programa P1. Depois esse programa, ele para a execução desse programa e passa a executar, no caso, meu programa P2, aqui nesse outro slot de tempo, certo? Depois ele encerra a execução e volta lá para executar o programa P3 em um outro slot de tempo. Então, no caso, a gente tem slots de tempo onde ele executa pequenas porções do meu programa nesse slot de tempo. Então, ele executa uma parte desse programa no slot de tempo, ele executa os outros programas, depois ele volta lá e executa mais um pouquinho do P1 e assim sucessivamente. Isso aqui, como esse slot de tempo ele é pequeno, então dá a impressão que o computador ele executa várias funções em paralelo, mas isso de fato não existe, certo? Então, de fato, eu tenho um escalonador de CPU que ele escolhe qual processo por vez ele vai executar em um determinado slot de tempo, tá? Quando vocês estiverem vendo sistemas operacionais, eu não vou me estender muito nesse assunto, vocês vão ver que os processos eles têm estado. De repente, um processo ele pode estar no estado de pronto para execução, certo? Ele pode estar em execução, que é um processo que está em execução em um determinado no slot de tempo atual, na CPU, e eu posso estar no estado, por exemplo, de sleep. Eu posso estar no estado de sleep esperando alguma outra operação, certo? Então, a gente tem vários estados de um programa, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas, em outras palavras, dependendo da quantidade de programas que meu Windows esteja executando em um determinado momento, e dependendo da quantidade de programas que ele esteja executando em um outro intervalo de tempo, pode ser que eu tenha um tempo diferente de execução dos meus algoritmos. Pode ser que o mesmo programa, eu executando em um intervalo de tempo, em determinado momento na minha máquina, ele execute de forma rápida e depois, posteriormente, eu mande executar esse programa. Como a CPU pode estar mais atarefada, pode ser que eu esteja com mais processos para executar em um determinado momento, prontos para a execução, pode ser que ele demore mais tempo. Com certeza vocês já observaram isso na máquina de vocês. Então, por mais que eu utilize o mesmo hardware, ainda assim é complicado eu definir, comparar dois algoritmos, dois programas executando em uma determinada máquina, tá? Então, o estudo da complexidade, ele visa minimizar isso. Ao invés de eu ter que implementar meu algoritmo, todo o meu programa, para testar o tempo de execução, eu vou analisar os meus algoritmos para ver o que é mais eficiente, certo? Isso a gente faz matematicamente. Complexidade é uma matéria que vocês vão ver na disciplina aí de análise de complexidade e é bem extensa. Eu vou apresentar aqui apenas o que nos interessa para o conteúdo de estrutura de dados, certo? Então, a complexidade computacional permite que você determine se a definição de um determinado algoritmo é viável ou não. O objetivo é sempre desenvolver algoritmos mais eficientes. Então, aqui vamos a esse exemplo. Todo algoritmo, o que é que a gente vai fazer? Ele vai ter uma função matemática, fn, onde eu vou contar o número de instruções desse programa.
Então, supondo que eu tenho um algoritmo 1, ele recebeu aqui como parâmetro um inteiro n, eu tenho um contador que inicialmente é 0, e eu tenho um laço de repetição aqui, que ele vai de i igual a 0, enquanto i menor que n. Então, esse laço de repetição, ele vai executar n vezes, ok? Esse for vai ser executado n vezes. E meu contador, aqui ele vai incrementar n vezes. Então, esse algoritmo, ele vai levar n passos para executar, ok? Aí, supondo que eu tenho aqui o algoritmo 2, que ele também recebe como parâmetro o inteiro n, mas aqui agora ele tem um for aninhado. Ele tem um for dentro de um for. Então, esse for externo, como i começa em 0 e vai i menor que n, esse for externo, ele executa n vezes, ok? O for interno aqui do j, ele vai de j a 0, enquanto j menor que n, ele também vai executar n vezes. Então, esse contador mais, na verdade, ele vai ser executado para cada vez do for externo, ele vai executar n vezes o for interno. Então, ele vai executar n vezes n vezes. Essa função, esse contador mais, ele vai executar n vezes n vezes. Ok? Supondo que eu agora tenho um algoritmo 3 também, que a gente nem chegou a fazer, mas o algoritmo 3 seria 3 fors aninhado. Essa mesma ideia. Então, a entrada aqui do algoritmo 1, quando n for 1, certo? Ele vai executar aquele contador mais uma vez, o algoritmo 2 vai executar uma única vez, o algoritmo 3 também vai executar uma única vez. Quando o n for 10, o algoritmo 1 vai executar aquele for, como é só 1, vai executar 10 vezes, o algoritmo 2 já vai ser n vezes n, não é isso? Então, ele vai executar essa função 10 ao quadrado, 100 vezes. E aqui, no algoritmo 3, que seria 3 for aninhados, ele iria executar isso aqui 1000 vezes, certo? Então, quando eu chegar aqui em 10 à sexta, eu vou ver que esse cara executa 10 à sexta, o algoritmo 1, o algoritmo 2, 10 a 12, e o algoritmo 3, 10 a 18. Então, se eu quiser traçar uma função matemática em função da entrada, eu diria que o fn do algoritmo 1 ele vai executar n vezes, onde n é o tamanho da entrada. A função 2, o algoritmo 2, vai executar n ao quadrado. E o algoritmo 3 vai executar n ao cubo. Se a gente pensar no eixo x e y aqui, vocês devem se recordar que, obviamente, a função n, né, o desenho torto aqui, a função n ela acaba sendo a mais eficiente, já que ele tem um crescimento linear. A função quadrática já tem um crescimento um pouco mais acentuado. E a cúbica também. Certo? Então, dado isso, essa análise matemática de quantas instruções eu executo, com base nisso, olhando a função, eu já consigo definir qual algoritmo é mais eficiente. Então, a função de um algoritmo, certo? O número de instruções que ele executa vai me dizer qual é o melhor algoritmo para um determinado problema. Aí eu posso levar, pessoal, em consideração outros fatores. Aqui eu estou considerando, como é o número de instruções, eu acabo considerando o tempo de processamento desse meu algoritmo, certo? Teoricamente, quanto menos instruções, mais rápidas de ser executado. Mas pode ser que eu tenha um algoritmo que ele tenha um tempo de processamento baixo, mas por algum motivo eu tenha muita utilização de memória. Eu esteja utilizando muitas variáveis, certo? Eu esteja utilizando variáveis de tamanho dinâmico, como listas duplamente cadeadas, que em algum momento pode comprometer a execução do meu programa, certo? Da mesma forma, eu poderia ter um programa que ele acessa muito o disco. Todo mundo sabe que o acesso a disco é um pouco mais lento. Então, de repente, pode ser que seja melhor, dependendo do meu contexto, eu tenho um programa que ele tem um tempo de processamento maior, ele executa mais instruções, mas que faça um menor acesso ao disco,
já que o acesso ao disco é uma operação lenta, certo? Aí eu posso levar em consideração a largura de banda, entre outros motivos. Aqui a gente vai considerar unicamente o tempo de processamento, ok? Baseado no número de instruções. Então, essa prática de se reduzir um algoritmo a uma função matemática denomina-se análise de complexidade de algoritmos, onde vocês vão ter praticamente uma disciplina inteira para estar estudando isso. A gente tem 7 funções principais que são utilizadas em análise de algoritmo. A gente tem a função constante, tá? Onde, independente do tamanho da entrada, eu sempre vou ter o mesmo custo. Não necessariamente é 1, pode ser 10, pode ser 20, mas é um custo que não muda independente do tamanho da entrada. A função logarítmica, log n, né? Então, esse log aqui a gente costuma trabalhar na base 2. Então, por exemplo, só relembrando aqui, log de 8, por exemplo, na base 2, isso aqui a gente pode escrever que é log de 2 elevado a 3 na base 2. Como aqui são iguais, esse número aqui ele vem para cá multiplicando. Então, ficaria 3 vezes de log de 2 na base 2, que isso aqui é 1. Então, o resultado aqui seria 3, de log de 8 na base 2. Tá? Então, a gente tem a função logarítmica, a gente tem a função linear, né? Então, se o n for 10, meu custo é 10. Se o n for 100, meu custo é 100. Se o n for 1000, meu custo vai ser 1000. O n log n, que é a multiplicação dessas duas funções anteriores, logarítmica e linear. A gente tem a função quadrática, a função cúbica, n ao cubo, e a exponencial a elevado a n. Então, aqui nessa tabela, ó, a gente vê alguns valores de exemplo. Por exemplo, se o n for 8, logaritmo de 8, como a gente calculou, o valor é 3. Se a função ela for uma função linear, o n, no caso, é 8. N log n, 3 vezes 8, dá, no caso, o 24. 8 ao quadrado, 64. 8 ao cubo, 512. 2 elevado a 8, 256, certo? Então, aqui a gente tem essa tabela para diferentes valores. Se a gente chegar aqui o n em 512, a entrada de 512, a gente aumentou de 8 para 512, a gente vai ver que uma função logarítmica, o custo dela passou de 3. O custo dela passou de 3 para... Ixi, doidou aqui, calma aí. O custo dela passou de 3 para 9, né? O custo dela passou de 3 para 9. Para a função aqui, se for uma função n, o custo dela passou de 8 para 12. Já é uma função, uma modificação um pouco mais expressiva. N log n passou de 24 para 4.600. N ao quadrado já passou de 64 para 262.144. N ao cubo já passou de 512 para esse valor aqui. E 2 elevado a n passou desse valor, 256, para 1,84 vezes 10 elevado a 154. Então, o que a gente observa? Quanto mais próximo dessas função aqui, ó, aqui a gente tem uma ordem crescente. Quanto mais próximo de a elevado a n, pior vai ser o meu algoritmo para funções grandes, para entradas grandes, certo? Porque a mudança aqui acaba sendo muito expressiva. Então, a ideia é a gente sempre tentar trabalhar com as funções o mais próximo possível de uma função constante. Se meu algoritmo tiver uma função constante, ele é um algoritmo eficiente. Se ele tiver uma função exponencial, dependendo do tamanho da entrada, pode ser que meu algoritmo ele seja bem custoso computacionalmente, ok? E aí, pessoal, entra dois conceitos. O conceito de notação assintótica. Como é que funciona isso?
a gente tem aqui, pode definir um limite assintótico superior, que a gente chama que uma função é da ordem de Gn. O que é isso? Uma função fn, a minha função lá matemática, por exemplo, eu vou dizer que ela é da ordem de Gn, certo? Como esse limite é assintótico superior, eu estou dizendo que minha função n ela é da ordem de Gn. Então, a ordem de Gn ela é uma função superior a f de n. Então, meu f de n, ó, ele está aqui, ó. Então, estou definindo uma função ordem de n, que seria uma função superior. Então, meu f de n, ele jamais vai passar essa função da ordem de g de n, certo? Se f de n é menor ou igual a C1 vezes g de n, para uma constante C1 maior que zero e para o intervalo de n maior ou igual a n0. Então, a partir desse n0 aqui, ó, essa função c de g de n, certo? Que eu poderia chamar aqui de g de n. Essa função aqui, ela sempre vai ser superior a essa minha outra função. Essa função f de n. Então, isso aqui nada mais é do que uma função referência. A função f de n, ela é sempre inferior à função gn, para um intervalo n maior ou igual a n0 e para uma constante C1 maior que zero. Ok? Então, estou definindo que f de n ele é menor ou igual que C1 vezes g de n, considerando que esse cara aqui é essa função. O limite assintótico inferior, certo? No caso aqui representado pela letra ômega. Eu digo que é ômega de g de n. Então, a função f de n, ela é ômega de g de n. No caso, se esse cara, ômega de g de n, é meu limite inferior. Então, agora meu fn, ele está aqui em cima. Então, tem uma função g de n inferior, onde o f de n sempre vai ser maior ou igual a C1 vezes g de n, para uma constante C1 maior que zero e para o intervalo a partir de um n0. Certo? Notação assintótica, o limite assintótico estrito, que é o θ. Θ é de g de n. Então, como é que é um limite assintótico estrito? Eu digo que essa função f de n é θ de g de n. Se essa função ela estiver no meio de duas outras funções. Então, meu f de n, ele está aqui no meio, ó. Ele é superior a uma função, C1 vezes g de n, mas ele é inferior a C2 g de n, para a constante C1 e C2 maior que zero e para um n maior ou igual a zero. Certo? Então, essa função ela fica no meio entre esses dois intervalos, a partir do n zero. Ok? Aqui nessa figura, a gente tem os principais limites assintóticos, tá? Ordem de 1, ordem log n, ordem n, n log n, n ao quadrado, 2 elevado a n. Faltou aqui o n ao cubo também, né? Que são as 7 funções que a gente costuma estar utilizando quando a gente faz análise de algoritmo. Então, ordem de 1, por exemplo, como é constante, supondo aqui que para a entrada 1 o valor seja 1, para a entrada 1000 vai continuar sendo o valor 1. Pode ser que esse ordem de 1, na verdade, ele é uma constante, mas pode ser que o valor dele seja 9. Então, ele ia se comportar dessa maneira, ó. Certo? Então, ele iria ser constante para qualquer entrada. Mas vai ter casos que outras funções tenham um resultado melhor para um determinado valor. Não é isso? Que aqui seria, no caso daquela figura lá que a gente mostrou, aqui seria o ponto do n0, onde a partir desse n0, essa função aqui seria inferior a essas outras, né? Mas anteriormente essa função tem um custo maior quando n for menor que n0 do que as demais, tá? Esse bicho não está mais apagando. Ok? Então, aqui tem a função log de n, que ela cresce próxima ao n1. Ordem de n é uma função linear, aqui não está bem representado no gráfico.
Esse verdinho aqui é uma função linear, que ele cresce de forma constante, né? N log n, função n ao quadrado, que aqui eu já tenho uma parábola, né? Eu tenho uma curva aqui, na verdade, e 2 elevado a n ele já tem um crescimento de forma exponencial, ok? Então essas são as funções. Obviamente, se a entrada aqui for de tamanho 1000, se eu conseguir ter uma função constante, é melhor do que eu ter uma função, por exemplo, exponencial. Tá? Então vamos ver isso aqui na prática, alguns exemplos. Supondo que a gente tem um algoritmo para calcular o somatório desses números. Aqui eu tenho um algoritmo força bruta, onde eu recebo como parâmetro um int n, um inteiro n. Eu tenho soma zero e eu faço um for de igual a 1 até n, ou seja, esse for vai ser executado n vezes, onde eu faço a atribuição soma recebe soma mais i. Então aqui simplesmente eu vou calcular o somatório dos meus números. Para cada operação de atribuição, a gente calcula que isso é uma instrução que o computador executa. Então aqui a soma recebe zero é uma instrução. Esse for eu vou executar o quê? N vezes. Essa soma eu vou executar o quê? Também N vezes. Então o custo total do meu algoritmo seria exatamente essa soma aqui. Tá? Seria 1 mais n, que daria 2n mais 1. Então esse f de n seria 2n mais 1. Esse aqui é o algoritmo que a gente chamou de força bruta. O algoritmo instantâneo, ele faz o quê? Ele simplesmente parte do princípio, se eu quero calcular os n números, isso aqui nada mais é do que uma PA. Uma PA de razão 1, não é isso? É uma PA onde eu tenho a razão 1. Então, na PA, um somatório de uma PA nada mais é do que o primeiro termo. Nada mais é do que o somatório do primeiro termo, A1 mais AN, A1 mais AN, vezes a quantidade de termos, isso tudo dividido por 2, certo? Então, no algoritmo instantâneo, o que é que eu faço? Eu quero somar os n primeiros números, 50 números. Então, o número n é 50, o A1 é o próprio 1, já que eu estou começando a partir do 1, o n 50 dividido por 2. Então, aqui eu faço 4 instruções. Eu executo essa instrução, essa soma, depois executo essa multiplicação, depois essa divisão. Aqui, do lado direito, eu estou executando 3 instruções. Depois, como eu tenho uma atribuição, eu executo mais uma instrução. Então, o custo total aqui é 4. Então, isso aqui, independente da minha entrada ser 50, ser 100, ser 1 milhão, o custo de execução desse algoritmo é constante, é 4. Já vê de cara que ele é bem mais eficiente do que esse algoritmo da força bruta. E a gente, por fim, tem um algoritmo chamado algoritmo bobo aqui, que ele recebe o n, ele define aqui a variável, soma recebe 0, uma instrução, depois ele faz um for de 0 até n, que esse for vai executar n vezes. Dentro desse for, ele faz um for interno, onde o for vai executar j igual a 1 até i, certo? Então, i é dado pelo for externo. Na primeira vez desse for interno, na primeira vez que ele executar todo esse for interno, ele vai executar uma vez, na segunda 2 vezes, até no final n. Então, a primeira vez ele executa 1, uma vez esse for, a segunda executa 2, a terceira executa 3, até chegar no n. Então, isso aqui é dado também pela soma de uma progressão aritmética, onde ele vai executar esse for, essa quantidade de vezes. E, por fim, ele faz essa atribuição. Então, se eu somar tudo aqui, meu custo total vai ser n ao quadrado mais n mais 1. Aqui de cara eu já vejo que é a pior função. Por quê? Porque ela é uma função quadrática, certo? Então, ele cresce de forma quadrática. Então, os resultados que a gente tem, força bruta, 2n mais 1 instruções, o instantâneo, 4 instruções, independente do tamanho da entrada,
o bobo, n ao quadrado mais n mais 1, certo? Instruções. Então, aqui a gente pode provar que o algoritmo força bruta tem complexidade, aqui, f de n, θ de g de n, que é igual a θ de n, certo? Como f de n é 2n mais 1, como eu estou falando de θ, eu estou falando que eu vou ter um limite assintótico estrito, certo? Quando eu falo a função θ, limite assintótico estrito. Então, f de n ele vai ser maior ou igual a uma determinada função, C1 vezes g de n, mas vai ser menor ou igual ao C2 g de n. Como f de n é igual a 2n mais 1, o que é que eu tenho que fazer aqui? Basta eu achar uma constante C1 que satisfaça essa condição, certo? Então, no caso, se eu definir que C1 aqui é igual a 1, eu estou definindo que 1 vezes n sempre vai ser menor ou igual a 2n mais 1, o que é verdade, né? No caso C1, ele satisfaz essa condição. 1 vezes n sempre vai ser menor ou igual a 2n, né? Se eu definisse que o C1 é igual a 5, por exemplo, então 5 vezes n não é menor ou igual que 2n mais 1, né? Dependendo do valor de n, obviamente. Então, basta eu achar um valor de C1 que satisfaça essa condição. Aqui, como eu estou definindo que ele tem que ser menor ou igual que C2 vezes g de n, então aqui, se eu definir que C2 igual a 3, então 3 vezes n sempre vai ser maior ou igual a 2n mais 1. Mas eu poderia definir que C2 é 4, poderia definir que é 5, que é 6, que é 7. Todos esses valores iriam satisfazer que, por exemplo, 7 vezes n sempre seria superior, maior ou igual que 2n mais 1. Tá? Então, com isso, eu digo que esse algoritmo ele é em função de n. A função dele é do tipo n. Tá? Aqui no caso do algoritmo instantâneo, eu estou dizendo que ele é θ de 1, ou seja, é uma função constante. Ou seja, g de n é igual a 1. Tá? Eu estou dizendo que f de n é θ de g de n e eu estou dizendo que é θ de 1. Certo? O f de n ele tem um valor 4, como a gente calculou. Então, segundo a definição, ele vai ser maior ou igual a um C1 vezes g de n e ele vai ser menor ou igual a um C2 vezes g de n. Como f de n tem o valor 4, basta achar um C2 que vezes n satisfaça que seja maior ou igual a 4 aqui. Então, se eu pegar o 5, o 6, o 7 e o 8, e assim sucessivamente, eu já satisfaço que realmente ele é menor ou igual a essa função aqui, C2 vezes g de n. E aqui, se eu pegar o C1 abaixo do valor 4, por exemplo, 3 vezes 1, sempre vai ser menor ou igual a 4. 2, 1, menos 1, assim sucessivamente, eu também satisfaço essa condição. Então, provei que essa função ela é limitada com essa função abaixo e é limitada com essa função acima. Então, posso dizer que ele, de fato, ele é uma função constante. Tá? Ok? E aqui, o algoritmo bobo tem complexidade, aí ele define, né, f de n é igual a θ de g de n, que é igual a θ de n ao quadrado. Estou dizendo que ele é uma função agora quadrática, ou seja, g de n é igual a n ao quadrado, certo? Aqui eu tenho a definição de f de n ao quadrado mais n mais 1, n ao quadrado mais n mais 1. Eu estou dizendo que ele vai ser menor ou igual a uma função quadrática. Como eu tenho C2, C2 vezes g de n, 2 vezes n ao quadrado. E ele vai ser maior igual que também é uma função quadrática. 1 vezes n ao quadrado aqui no exemplo. Então, definindo que C2 igual a 2, C1 igual a 1, eu satisfaço essa condição aqui. Eu achei que esse cara n2 mais n mais 1, ele sempre vai ser menor ou igual a uma função 2 vezes n ao quadrado, certo? E sempre vai ser igual a uma função que é somente n ao quadrado. Né? Então, basicamente, é isso
que a gente utiliza para definir a notação assintótica. E a gente sempre vai colocar em função de uma daquelas 7 funções. Aqui eu estou dizendo que essa função é uma função quadrática, certo? Então, a função f de n, 2n mais 1, ela é θ de n, é uma função θ de n, certo? Ela cresce de forma linear. A função do algoritmo instantâneo, igual a 4, é θ de 1, é constante. E do algoritmo bobo, n ao quadrado mais n mais 1, ela é uma função que é quadrática. Perdão, novamente. Então aqui, pessoal, nada mais é do que eu estou dizendo aqui que essa função aqui, apesar de ser n2 mais n mais 1, quem realmente faz diferença no resultado é a função quadrática, porque ela é que tem um crescimento mais expressivo. Da mesma forma, se fosse n ao cubo mais n ao quadrado mais n mais 1, eu poderia dizer que essa função seria uma função cúbica. Por quê? Porque se eu traçar um gráfico, esse n ao cubo é quem de fato tem um peso maior na mudança, na variação do n, certo? Então, por fim, eu quero que vocês façam esses exercícios, que na verdade é só para provar, ó, utilizando as definições para as notações assintóticas, prove se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n mais 1 é da ordem de n ao cubo. Aí tem que fazer isso aqui que a gente fez, né? De colocar, tentar achar uma constante C2 e uma constante C1 que satisfaça essas condições, ok?